A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para glorificar e enaltecer ao nome do Senhor nosso Deus, aquele que vive e reina e está sobre nós. Estamos comentando acerca das parábolas do reino e hoje nós vamos falar sobre a sétima parábola de Jesus, que está no capítulo de número 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13 e o verso de número 47, que fala da parábola de um homem que joga a sua rede ao mar. Mas antes de chegar aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo de número 1 e o verso de número 10. Ali Ezequiel tem uma visão que eu achei importante trazer para os irmãos. Ezequiel capítulo 1 e o verso de número 10. É uma visão meio que difícil de ser interpretada, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, nós vamos tentar transmitir isso aos irmãos. Olha o que diz. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem, e do lado direito todos os quatro tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águias, todos os quatro. Bom, voltamos lá. Estamos lá no verso 10. E semelhante dos seus rostos eram como o rosto de homens, e do lado direito todos os quatro tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águias, todos os quatro. Olha que coisa difícil de ser interpretada. Por quê? Porque aqui Ezequiel está cativo na Babilônia. E Ezequiel está desanimado. Porque Ezequiel nasceu numa família sacerdotal. E ele queria ser sacerdote. E ele queria desempenhar o sacerdócio. Mas ele foi arrancado da sua cidade pelo cativeiro, pela Babilônia, que o levou cativo. E aqui Ezequiel está próximo ao rio Quebar, um rio da Babilônia, e ele tem uma visão de Deus. E ele vê o trono de Deus. E ele começa a ver as coisas que tem no trono de Deus. As rodas que se tinha no trono de Deus, uma girava para a direita e a outra dentro virava para a esquerda. E ele vê nesse trono a semelhança de um ser que ele tinha 16 rostos. E esses 16 rostos eram 4 semelhantes ao boi. Do outro lado tinha 4 semelhantes à águia. Do outro lado tinha 4 rostos semelhantes ao rosto de homem. E do outro lado tinha 4 rostos semelhante ao rosto de leão. É uma coisa meio que doida de se ver. Não está na nossa cabeça imaginar isso. Mas lendo um pouquinho a palavra de Deus e pesquisando, nós vamos entender que Ezequiel está vendo a verdadeira arca da aliança,
a verdadeira arca do concerto, porque nós vamos encontrar, quando foi se formado e feito a arca que Deus deu a ordem para Moisés fazê-la, nas paredes da arca, por lado de dentro, vai aparecer de um lado o rosto de um boi, do outro lado também vai aparecer o rosto de um homem, do outro lado vai aparecer o rosto de um leão, e do outro lado vai aparecer o rosto de uma águia. Por quê? Porque a arca vai nos levar à pessoa de Cristo. Amém? Mas ela tem algumas outras coisinhas que eu quero mostrar para você. Abre lá a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Livro de Êxodo, capítulo de número 25. E nós vamos encontrar lá algumas coisas importantes acerca da Arca da Aliança. Aí você vai entender por que existe 4 evangelhos. Aleluia. Êxodo 25 e o verso de número 10. Olha a ordem. Olha a ordem de Deus para Moisés. E também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio também a sua altura, e cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa ao redor. Então aqui está a ordem para se fazer a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ia ser feito um caixote de madeira de acácia. Amém? Então, primeira coisa, faz um caixote de madeira de acácia e depois reveste esse caixote, mas a ordem é específica, de dentro para fora. Primeiro reveste o lado de dentro e depois reveste o lado de fora. Então a madeira está sendo revestida com ouro, por dentro e por fora. A madeira aqui é Cristo. A madeira aqui também representa eu e você, porque nós somos corruptíveis, como a madeira. Mas a ordem é: revista ela de dentro para fora. Porque a obra de Deus na minha vida começa em mim, dentro de mim, comigo, para depois através de mim. Amém? Então Deus não pode fazer alguma coisa através de você sem antes primeiro fazer algo em você. Primeiro Ele quer te alcançar, para depois te usar. Primeiro Ele quer te salvar, te transformar, para depois te usar. Mas olha para você ver que interessante isso aqui. Porque a arca agora vai estar revestida de ouro por dentro e por fora, e a madeira desapareceu. Então quem olha vê ouro. Quem olha por dentro vê ouro. Quem olha por fora vê ouro. Mas tem uma madeira escondida dentro do ouro. Isso aqui é Cristo, escondido dentro de Deus. Porque Ele é o mistério que esteve oculto antes da fundação do século. Então Ele estava escondido dentro de Deus. Amém? A humanidade de Cristo estava escondida dentro de Deus, dentro da divindade. E isso é um exemplo para nós. A nossa humanidade precisa estar escondida dentro da divindade de Deus.
A nossa vontade precisa estar escondido dentro da vontade de Deus. O nosso desejo precisa estar escondido dentro do desejo de Deus. Mas vamos continuar. O 11 diz que cobriu por dentro e por fora. O finalzinho diz: e fará sobre ela, sobre a arca, uma coroa de ouro ao redor. Por quê? Porque aqui mostra o reino. Porque aqueles que estão escondidos dentro de Deus, com a sua vontade escondida dentro da vontade de Deus, Deus vai colocar sobre ele uma coroa. Verso 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 argolas no outro lado. E farás de madeira de acácia e cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas suas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arcas. E as varas estarão nas argolas da arca e não se retirarão dela. E depois porá na arca do testemunho, na arca o testemunho que eu te darei. Amém? Então olha para você ver. Tem uma madeira escondido dentro do ouro. Tem um Cristo escondido dentro de Deus. E dentro ainda desse caixote vai haver um testemunho. Então, Deus vai colocar sobre você um testemunho. Deus vai testificar da tua vida, dar testemunho de você, como aconteceu no caso de Jó, que Deus testemunhou para o diabo da vida de Jó. E nessa arca havia então desenhado, segundo o historiador Flávio Joséfo, dentro desta arca havia desenhado 4 rostos, um de um leão, outro de uma águia, outro de um boi, outro de um homem. Por que 4 rostos? Porque vai apontar para os 4 evangelhos. Como eu disse para você, essa arca é uma simbologia do Cristo que haveria de vir. Então esses animais desenhados em cada rosto desta arca, como lá na visão de Ezequiel, representa uma personalidade do Cristo que haveria de vir sobre a terra. Representa uma forma a qual o Cristo ia se manifestar acerca ou quando ele viesse nesta terra. Então os 4 evangelhos, cada um mostra um lado da arca. Eles são semelhantes, mas nunca iguais. Eles são parecidos, mas não gêmeos. Então eles vão mostrar cada um jeito, uma forma de Cristo se manifestar. Mateus é o evangelho do reino e representa Jesus como rei. Então ele é representado pelo leão, o leão que é o rei. Então o evangelho de Mateus é representado pelo leão. Marcos vai apresentar Jesus mais como servo. Como assim? Como aquele que segurou uma missão em suas mãos e foi fiel nesta missão. E existia um animal que quando colocava o arado sobre ele, ele não desviava nem para a direita nem para a esquerda. Ele seguia reto com o arado nos seus ombros. E esse animal
é o boi. Então o evangelho de Marcos vai representar Jesus como aquele que levou o arado até o final. Por isso ele é representado pelo boi, o evangelho do servo. Lucas não. Lucas já vai olhar Jesus e ver no Filho de Deus uma humanidade. Então ele vai apresentar Jesus como o Filho do homem. Ele vai mostrar as características do Jesus homem. O Jesus que chora, o Jesus que sorri, o Jesus que canta um louvor, o Jesus que tem sofrimentos humanos. Então ele vai apresentar Jesus como homem. Por isso é representado pelo rosto de um homem. Já João não. João não, é diferente dos três primeiros. João não apresenta Jesus como rei, então não tem nada de leão. João não apresenta Jesus como servo, então não tem nada de boi. João não apresenta Jesus como homem, então não tem nada de face de homem. Mas João apresenta Jesus como o Filho de Deus, o enviado do céu, aquele que veio. Olha o que ele diz: ele veio para o que era seu, porém os que eram seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado de Filho de Deus. Então quem pode ser filho de Deus? Só quem o receber. Só quem deixar com que o sacrifício te alcance. Pastor, o que eu tenho que fazer para mim ser salvo? O que eu preciso fazer para que tudo isso se cumpra na minha vida? Recebê-lo. Abrir o seu coração para Ele. Abrir o seu coração para a mudança. Abrir o seu coração para a transformação. Abrir o seu coração para que Ele faça em você uma morada. Amém? Então, tanto Ezequiel, capítulo de número 1 e verso 10, tanto como o Êxodo, capítulo 25 e verso 10, está indicando para a pessoa de Jesus, nas facetas, nas personalidades, na forma de agir, com que Jesus iria se apresentar à humanidade, como servo, como homem, como filho de Deus e como rei. Então, Mateus apresenta Jesus para nós como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E é no Evangelho de Mateus que você vai encontrar então o reino, porque todo rei tem um reino. O reino é claro que está pela Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, mas é em Mateus que você vai conseguir enxergar ali o Evangelho do Reino com facilidade, porque ele já começa falando de um homem que veio preparar o caminho para o rei. E ele diz assim: olha, preparai o caminho, endireitai as suas veredas, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus não tem como se discutir, ele está visível aqui em Mateus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E quem que chega? O Rei do Reino. Quem chega?
o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele começa a apresentar então esse reino. E ele começa a falar desse reino, mas esse reino era tão poderoso que ele não poderia falar de uma maneira aberta para todo mundo. E ele começa então a falar por parábolas, falar por histórias fictícias que representam uma história real. Isso é uma parábola. É uma história fictícia que representa uma história real. E ele começou então a declarar parábolas para que os homens pudessem ouvir falar. Olha o que eu vou dizer, para que os homens pudessem ouvir falar, mas para que os discípulos pudessem compreender o reino. Aleluia! E eu me sinto cheio de Deus aqui para falar isso, porque olha só, para os homens ouvir falar, mas para os discípulos entender o reino. Então a única maneira de você entender o Rei do Reino, a única maneira de você entender o reino é sendo um discípulo. Se você não for um discípulo, se você não tiver um coração de servo, se você não tiver um coração aberto para o discipulado, você vai cair naquilo que falou o profeta Isaías. Para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam. Então a única forma de você entender o reino é ter um coração de discípulo. Pastor, eu já ouvi falar, não consigo entender. Pastor, eu já ouvi algumas mensagens acerca do reino, não desceu para minha cabeça. O que será que está acontecendo? Só está acontecendo uma coisa. Você não tem um coração de discípulo. E quando você não tem um coração de discípulo, você vai ouvir, mas não vai entender. Quando Jesus começou a falar por parábolas, a multidão não entendia nada do que ele estava falando. Tinha uma grande multidão lá, mas eles não entendiam nada do que Jesus estava falando. Só que tem uma coisa. Depois, Jesus chamou os seus discípulos e explicou para eles a parábola. Olha lá em Mateus. Olha lá em Mateus capítulo 13, porque no capítulo 13 ele começa a falar as parábolas. Olha só. Verso de número 12. Verso de número 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouvindo de mau grado com os teus ouvidos, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia! Então esta palavra é para você que está sendo um servo de Deus. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Agora,
Com isso eu levo você lá no verso 11. No verso 11 diz assim, ó: e ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhe é dado. Então que Deus possa alcançar o seu coração com esta palavra, e você tem um coração quebrantado para ouvir a voz de Deus em sua vida. Eu estou falando isso publicamente. Eu estou ministrando esta mensagem publicamente todas as quarta-feiras às 9 horas. Mas infelizmente os olhos de alguns vão ficar fechados. Infelizmente os ouvidos de alguns ficarão surdos. Infelizmente a compreensão de alguns ficará escondida. Mas Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai gritar: efatá, abre-te ouvido, e você vai entender. E o seu coração ficará sensível à palavra de Deus. Porque a alguns, Deus tem como servos. A alguns Deus tem como discípulo. E eu quero crer que alguns que estão assistindo esta mensagem são discípulos do Senhor. E Deus então vai trazer um entendimento ao seu coração. Aleluia. Amém? Então essa foi a introdução de hoje. Mas a mensagem é rapidinha. Mateus mesmo, capítulo 13, versículo 47. Alguém pode mandar o tempo para nós? Que horas são agora? Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixe, e estando cheia, puxam para a praia. Assentando-se, apanham para o cesto os bons, e os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os bons, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Amém? Então esta é a 7ª parábola de Mateus 13, onde Jesus começa a falar uma série, e esta é a 7ª parábola da série. E olha o que diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a quantidade de peixe. Sabe o que é isso? Mensagem da salvação. O chamado de Deus. Porque Deus chama, irmão, gente de tudo quanto é tipo. Deus chama o bom e o mal. Deus chama o certo e o bandido. Deus chama quem tem defeito e quem não tem defeito. Então esse capítulo, versículo 47, entra aqui: muitos são chamados. Por quê? Porque ele lança a rede ao mar e apanha uma grande quantidade de peixe. Então esses aqui são os chamados. Muitos são os chamados. E o verso de número 48: e estando cheia, puxa para a praia. Sabe o que é a praia? A praia aqui é o seio de Abraão. Porque depois que você é o chamado, depois que você entregou a vida para Cristo, você vai para a praia. Depois que a rede te pegou, você vai para a praia. O seio de Abraão. Depois, quando você passa desta vida para a verdadeira vida, ou seja, morre, você entra no seio de Abraão. Mas olha lá: estando cheia, puxa para a praia, e assentando-se, apanha para o cesto os bons,
os ruins, porém, lança fora, assentando-se. Essa palavra aqui dá a ideia de um juiz que se assenta para julgar. E sabe o que é isso, esse se assentar para julgar? Está lá em 1 Coríntios 3. Tribunal de Cristo. 2 Coríntios também 5. Tribunal de Cristo. Porque depois que você é alcançado pela palavra, então você vai passar pelo julgamento. E olha só. Assentando-se, então nós aprendemos que o assentar é aqui o julgamento. Apanha para os cestos. Cestos aqui é reino. Reino. Nossa, é muito poderosa essa palavra. Glória a Deus. Eu sinto vontade de glorificar a Deus por essa palavra. Porque ele pega e coloca então no cesto os bons. Para reinar, irmão, não vai poder ser mais ou menos, não. Para reinar não vai poder ser um crente ruim, não, porque tem crente ruim dentro da igreja. Para reinar, Deus vai escolher os bons. Quem que são os bons? Aqueles lá da parábola passada, que granjeou os seus talentos, que ele falou, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. E aqui ele só mudou as coisas, entra no cesto, no reino. Cesto é o lugar de colocar os peixes. Os ruins, porém, lança fora. Ou seja, o crente ruim vai ser lançado fora do reino, nas trevas exteriores. Então vale a pena servir a Deus de verdade, mano. Vale a pena ser um bom crente. Pastor, como que eu sei que eu sou um bom crente? Se as pessoas olharem para você e falar assim, olha, eu não sou cristão não, mas se eu fosse cristão eu queria ser como você, com certeza você é um bom crente. Mas se você é uma daquelas pessoas que as pessoas do mundo falam assim, ó, eu não quero ser crente igual fulano. Se for para mim ser crente igual fulano, prefiro não ser. Esse aí é um mau crente, que dá mau testemunho. Então vai ser lançado para fora. E agora no 49 ele explica o que ele falou por parábola. Assim será na consumação do século. Virão os anjos, separarão os maus entre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os maus cristãos, têm uma fornalha de fogo esperando ele. Sabe o que é isso? Provação no milênio. Provação no milênio. E o próprio Deus vai castigar os maus cristãos. O próprio Deus vai castigar os maus cristãos e usará os bons para castigar os maus. Está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 27. Que ao que vencer será dado o reino, e esse regerá com vara de ferro. Então, os próprios cristãos. Olha lá. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Que Deus te livre de tudo isso. E que você seja um bom cristão e esteja no cesto, como diz no verso 48, no lugar preparado para aquele que venceu, para aquele que deu um bom testemunho, para aquele que foi um bom cristão. Que Deus possa abençoar a sua vida com esta passagem e que você a cada dia
tenha um coração discipulador, voltado ao ensino da palavra, voltado ao ensinamento de Deus, ouvindo seus pastores, ouvindo a sua liderança, ouvindo as pessoas que Deus preparou para você. Eu vi uma frase interessante, que quero terminar com ela, que diz assim, os pais biológicos nos trazem para este mundo, mas os pais espirituais nos levam para um mundo melhor. Então que você ouça os seus pais espirituais. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Deus abençoe o André. Deus abençoe a Miriam. Pastor Marcelo. Pastor Marcelino, é uma honra ter o senhor aqui. Deus continue te abençoando. Fico muito feliz pela vida do senhor. Muito feliz mesmo. E me recordo, como se fosse hoje, dos primeiros momentos em que pisei na igreja do Senhor e como o Senhor me abraçou. Deus abençoe a vida do Senhor e toda a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.